Muito boa noite. Estamos aqui mais uma terça-feira, mais uma live da Roda dos Esclarecedores. Eu vou chamar aqui para participar comigo meu amigo pastor Sidney Santos. Boa noite, Sidney. Boa noite. E aí? Salve, graça e paz a todos. Estamos aqui, nós, aguardando ansiosamente a chegada do Rodrigo e do Tiago, que estão aí correndo para participar com a gente da última live aí dessa série só. Semana que vem, se Deus quiser, né, estaremos aqui novamente com um tema bem bacana que nós estamos preparando aí com um convidado. O Rodrigo está chamando para nós aí um convidado bem bacana, um tema bem polêmico aí para a semana que vem. Então fique ligado aí nos próximos episódios. E hoje nós vamos encerrar essa série, né, dos fundamentos da fé cristã com sola escritura, né? Como eu venci uma disputa aqui, eu e o Sidney, né? O Sidney queria começar pelo sola escritura e eu queria terminar. Sim. E aí eu venci ele, porque eu que comando a nave aqui. A gente conversou e ele cedeu cordialmente que eu escolhesse e deixasse Não, você prometeu que ia ser uma baita live hoje, que ia ser incrível, hein? Olha, estou na expectativa. Nos preparamos para isso, né? Ficar horas aqui falando. E é um tema que eu amo. É um tema que eu estou escrevendo o meu TCC nesse assunto, baseado nesse estudo do sola escritura. E é algo que eu sempre gostei. De estudar a palavra. Eu já testemunhei aqui que eu li a Bíblia, né, logo no primeiro ano de conversão e não entendi nada, mas o que eu resolvi? Eu resolvi estudar a palavra, fui para o seminário estudar a palavra e continuo estudando, e quanto mais a gente estuda, mais a gente que vê que a gente não consegue conhecer a Deus em sua plenitude, porque Deus é infinito e nós somos finitos, né? Então a gente precisa continuar estudando a palavra sempre, né? E essa é a ideia, né, de estar estudando as escrituras. E por que o sola escritura? Nós vamos analisar aqui nessa live. Vamos tentar ser breve. É um assunto muito longo. Eu acho que, como eu falei, é o que eu mais gosto. Eu acho que tem muito mais material. Até que parece até esquisito, né? Tem mais material para falar da escritura do que falar de Jesus. Às vezes falar de Jesus é reto, é objetivo, ele não tem muita discussão, né? Não tem muito porém, ou só lhe deu glória, como a gente falou semana passada. É um assunto reto. Só que a escritura vai entre muitos ramos, ramifica demais, entre escatologia e bibliologia, e são muitos assuntos que partem do sola escritura, né? Mas com certeza não vamos esgotar o assunto aqui, mas tentaremos comentar alguns assuntos importantes, né? Como a gente sempre fala, a ideia é edificar o corpo de Cristo, né? Levar o corpo de Cristo a entender a importância do conhecimento da palavra, e que é somente a palavra, né? Somente a escritura é a nossa base da nossa fé, é o manual do construtor, né? É ali que nós temos a base para a nossa vida, nossa moral, a nossa ética, a nossa conduta cristã. Sidney, suas considerações iniciais aí. Rapaz, é muito bom, né, falar das coisas de Deus, né? E não tem como falar das coisas de Deus sem falar da palavra de Deus, né? Eu tava escrevendo, né, para nós falarmos hoje aqui, né? Então a gente está estudando já há 5 semanas, né? É isso, né? 5 semanas que nós estamos estudando. E assim, e acaba uma coisa completando a outra, né? Então a gente sempre vai esbarrar, falando de escritura, a gente vai falar de Cristo, nós vamos falar de fé, nós vamos falar de todas as coisas que nós já falamos quando nós falamos da escritura, né? Só a escritura, nós também vamos falar de Cristo e de todos os outros solas, né? Mas uma coisa interessante que um texto que eu amo, cara, um texto que eu amo toda a palavra de Deus, né? Mas tem alguns textos, né? Eu não sei você, Fernando, mas tem alguns textos que é
rema para mim, né? Rema para nós, né? Assim, esse texto aqui, ele marca em algum momento da nossa vida, né? E para mim, um deles, né, que está ali no top 5 ali, né, é o texto de 2 Timóteo 3,16, né? Aquele, para mim, quando eu decidi estudar teologia, estudar a palavra de Deus, esse texto para mim foi o rema, né? Foi aquele que me jogou mesmo para estudar. Então, não tem como falar de sola escritura sem falar de 2 Timóteo 3,16. Eu, Com eu, certeza. eu, eu Daqui a separei pouco ele aqui. eu também Oi? coloquei ele aqui na minha lista. Daqui a pouco a É, gente cita ele, né? Para a gente esmiuçar ele aqui um pouquinho, né? verdade. Então ele diz, né? Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, né? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Quando eu li isso, eu falei assim, eu preciso estudar, né? Uhum. Porque na escritura, então, e o que acontece? Existe hoje, né? Ou sempre existiu, né? Mas parece-me que ultimamente, né? Atualmente tá mais em questão a questão do relativismo religioso, né? Então cada um tem a sua perspectiva, tem sua visão, tem a sua interpretação da Bíblia, né? E aí começa a querer colocar outras coisas, né? É, aditivos, né? Ou coisas adicionais, né? Tanto literatura quanto práticas, né? A escritura e não precisa, né? A gente não precisa. Nós já conversamos muito sobre isso, né? Eu sei que você tá escrevendo e vai, certeza que vai ser um ótimo trabalho, né? Que você está fazendo. E pode até ser um livro, né? Eu já É a profetizando aí, né? minha pretensão, se Deus É. quiser, eu tenho estudado esse tema bastante, pedindo para Deus abençoar, abrir minha mente, né? E o meu punho para escrever, né? Para que a minha ideia é que seja um livro, né? Eu estou engatinhando, estou começando nisso agora, Uhum. né? E nunca escrevi nada assim para publicar, com a ideia de publicar, mas tenho pedido a Deus a direção para que esteja abençoando esse trabalho aí, que para que chegue na mão de outras pessoas, né? Para que venha abençoar o corpo de Cristo, né? Sim. Então, e aí a escritura, para nós, né, é o nosso manual, né, de fé, de prática, de tudo, né, tudo está ali na palavra de Deus. E então eu gosto muito de falar sobre, eu gosto muito de estudar a palavra e gosto muito de falar sobre a palavra de Deus, né, porque para nós ela é a verdade absoluta, né. Ah, mas para cada um a interpretação. Não. Se você é fiel à escritura, se você é honesto à escritura, se você faz uma boa exegese, se você se interessa em aprender a língua original, né? Porque aí sim você faz uma exegese, né? Eu aprendi isso no seminário. Se você faz uma exegese, mas na sua língua original, então você não está fazendo uma exegese, está fazendo um método de estudo bíblico, né? Exegegue, né? Exegese. Você tem que fazer na língua original. Então, eu gosto disso, né? Eu gosto muito disso. Eu me dei bem nessas matérias, nessas disciplinas na faculdade, né? Porque eu gosto muito de aprender. Então, palavra de Deus, para mim, não tem outra coisa, eu não preciso de mais nada, eu tenho tudo na palavra de Deus. E justamente queria aproveitar já o seu gancho, porque eu já quero falar para alguns, quem está nos assistindo e quem futuramente vai assistir, né? Eu não quero entrar, me aprofundar no porquê desse assunto, porque o Sola Escritura entrou nos 5 pontos e tal, na reforma contra a Igreja Católica, né? A Igreja Romana, né? Não quero me aprofundar nisso, mas esse negócio que o Sidney está falando, Sidney, da exegese, né, que a Igreja Católica defendia que a doutrina não vinha só pelas escrituras, e sim pela tradição oral, né, por aquilo que os papas, os bispos e os padres falavam que vinham dos apóstolos e tal, e eles defendiam isso. Então, aquilo que eles falavam também tinha que ter total importância,
junto com a escritura, e não era só a escritura, né? E os reformadores vieram para provar de que só a escritura era a base, era a palavra de Deus inspirada, só a palavra de Deus e não aquilo que vinha da tradição, porque também a tradição acabou se perdendo. O que tem sido falado? O que foi guardado de tradição oral? Né? Que eu estava assistindo um vídeo a respeito disso, falando que o que a gente tem guardado da tradição oral está escrito agora, está escrito. Não temos mais a tradição oral. Então, hoje em dia, o que cada um fala, cada um vai falar da sua, se não for baseado nas escrituras, vai falar da sua cabeça, da sua própria interpretação, né? E aí onde entra a exegese? Que qualquer um, né? Porque o que leva alguém, né, ser mais do que outro para interpretar a palavra, para receber algo de Deus? Todos nós, vou falar mais uma vez aqui para ficar gravado, tirando o cabeça, o resto é tudo O resto corpo. é corpo. Todos nós somos iguais, todos nós temos capacidade para interpretar a palavra de Deus. Eu vou fazer uma camiseta com essa frase, viu, Fernando? É linda, me manda de presente. Se qualquer líder vai fazer a exegese bíblica, vai pegar os textos originais e vai compreender, fazer exegese hermenêutica dos textos originais e tal. O que qualquer um pode fazer, que é o caminho correto de se fazer. Então você não precisa ser um líder espiritual, um papa, um bispo, um apóstolo, seja quem for, para poder fazer isso. Qualquer um pode pegar, estudar as línguas originais, o grego, o hebraico, e ir lá fazer exegese nos textos originais. Isso serve para qualquer um, qualquer pessoa. Não precisa ser um magistrado para isso, né? Então aí é que está o ponto, né? O ponto-chave da rachadura, né? Da reforma com a Igreja Romana, que eles queriam manter a revelação. Eles criticam, né, a Igreja Protestante, né, que dizem que o tanto de heresias que nós temos hoje é porque qualquer um pode interpretar a Bíblia. Mas isso é um outro ponto, né? Um outro ponto. É motivo para outra live, né? Esse é outro assunto mais longo ainda, né? Que eu gosto bastante de falar, né? Mas é que qualquer um pode interpretar. Se a pessoa está interpretando errado, aí é condenação dela, é problema dela com Deus. E aí é a obrigação de todo mundo de também interpretar a Bíblia. Assim você não cai no conto de qualquer um. Sim. É que o povo em geral, né, é mal acostumado, né, de esperar que alguém fale por nós. A gente é mal acostumado, a gente fica esperando alguém que leia a Bíblia para a gente, que pregue a Bíblia para a gente, e a gente não tem a coragem de pegar a Bíblia e ler, né? E a gente acaba tendo que acreditar em o que qualquer um fala, né? Tem gente que prefere, né? Como a gente falou em algumas outras lives, né? O pessoal que abraça o que qualquer líder fala, né? Sem pegar a escritura e conferir se aquilo mesmo é a palavra de Deus, né? E assim, por isso que eu disse, né, que se a pessoa ela fizer uma interpretação honesta, né, com conhecimento, né, de grego, de hebraico e de cultura, né, cultura judaica, para conhecer o contexto religioso e tal, ou seja, a pessoa precisa se esmerar, né, em aprender, em fazer, né, e aí se ela for honesta, né, com o texto, honesto com contexto, honesto com tudo isso, ela faz uma boa interpretação, ainda que aquela interpretação não seja aquilo que ela quer falar. Porque tem a exegese e a exegese, né? É aquilo que é o meu conceito, é a minha ideia que eu ponho no texto, né? Então, se a pessoa faz e ela é honesta na comunicação do texto, então, ainda que aquilo que ela foi procurar lá, eu quero falar sobre isso, tá? Vou falar sobre pecado, ou sobre fofoca, ou sobre, sei lá, qualquer outra coisa. E aí eu tenho um conceito formado, eu tenho um preconceito, né? Então, e aí quando eu vou para a escritura, e a escritura diz, opa, não é bem assim, querido, viu, amadinho? Não é isso que você está pensando, tá? Não tem como. Aí o cara vai ter que fazer um grande malabarismo teológico, exegético, né? Como um midiático aí, né, aqui no Brasil, falou algumas besteiras, né, aí publicamente, né, enfim,
Não tem nem de onde tirar os absurdos que ele falou. O cara precisa, ele tinha que pelo menos ler a Bíblia, respeitar os ouvintes dele, os crentes da igreja dele, né? E falar assim, ó, cara, isso aqui é uma ideia minha, tá? Não é o texto, não, porque exegeticamente não, isso não existe. Isso é uma fantasia da minha cabeça, né? Se o cara falar isso, fala assim, pô, legal, o cara foi honesto, né? Mas o texto bíblico, o que diz o texto bíblico? E aí, de novo, eu vou lá para Timóteo, né? Paulo fala assim, ô Timóteo, prega a palavra. Pregue a palavra. É mais ou menos assim, ó. Deus tem compromisso com a palavra dele, não com a sua. Não é mais ou menos isso? É isso mesmo. Deixa eu aproveitar aqui, Sidney, para chamar o nosso amigo Tiago. Opa! Tá aqui, ó. Tiago chegou aí, já deu uma bebericada no café dele, tá aqui esquentando nos bastidores, já até pegou fogo, já tanto que ele esquentou aqui. Tá, Tiago, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Fernando. Boa noite, Sidney. Saudade, boa noite, pessoal que está nos assistindo aí. Vamos embora para mais essa empreitada. Tiago faz tempo que não aparece, tá? Saudade de você, menino. Por onde você anda? Ih, até congelou, pronto. Ixi, a emoção foi tanta que congelou. Volta, filho. Voltou? Agora foi. Voltou. Ah, tá. Mas agora eu estava falando, estamos aí para mais essa empreitada. E já está tão boa a conversa que eu acho que eu não vou falar muito, não. Vou ficar só escutando aqui mesmo. Que... mas enrola falar, bem, até chegar quem sabe, né, das coisas, né? Então eu entrei no grupo para ficar enrolando, né? Para ver se chega aí. Não, essa parte nós já fizemos já. Agora você. Mas esse é um tema que nós estávamos um pouco ansiosos, né? Para falar sobre o solo a escritura, somente a escritura, né? E é um tema que eu acho que é bem cabível para os momentos que nós estamos vivendo hoje, para os dias que nós estamos vivendo hoje, em que as pessoas procuram, de certa forma, desacreditar, né, muita coisa que está na Bíblia, né? Eu estava fazendo um estudo um tempo atrás e eu estava vendo, eu acredito que vocês não comentaram, hoje, uma das partes mais atacadas da Bíblia é o início da Bíblia, é o Gênesis de 1 a 11. Porque se eles conseguirem mudar aquilo ali, todo o resto da Bíblia é colocado em xeque. Então, olha só para você ver o tanto que a Bíblia ela não é descontínua, o tanto que ela é contínua. Porque para atacar o final da Bíblia, eles estão indo lá no início. Então você vê que as histórias elas se completam, as histórias elas se validam, né? O que está na Bíblia valida o que está na Bíblia. Então hoje para atacar os evangelhos eles estão pegando lá de Gênesis de 1 a 11, né? Então para vocês verem a importância que tem de somente a Escritura, né? De só porque é a base, né? É a base da igreja. E é sério, isso é muito sério. É o que eu sempre falo, sempre que eu tenho a oportunidade de falar para o povo de Deus, eu falo da importância da leitura da Bíblia, do conhecimento das Escrituras, para não cair em qualquer uma dessas balelas, porque tem gente que é tão fraca no conhecimento das Escrituras, que chega alguém falando, não, o Antigo Testamento não serve mais, e ela acredita. Né? Chega, como o Sidney estava falando aí, de um dos figuras dos midiáticos aí, que hoje em dia a gente cita, tem um fulano falando de heresia aí, você precisa dar o nome, porque não tem como adivinhar. São tanta gente falando besteira online aí, com milhões e milhões de seguidores, né? E eu reforço aqui que ter milhões de seguidores no YouTube não significa que o cara é de Deus, fica a dica, né? Hashtag fica a dica. E eu estava lendo algo dos meus inscritos aqui, né? E encaixa nessa hora do que o Tiago falou. Se a gente se deixar levar por um texto da Bíblia, esse texto aqui parece que está errado, esse texto aqui não serve. Se a gente desacredita um texto da Bíblia, logo nenhum texto mais tem valor. Se a gente procura, se a gente não encontra na Bíblia
por falta nossa, alguma uma direção para enfrentar uma situação na nossa vida, a Bíblia não está falando isso, porque eu não consegui achar, ou ninguém conseguiu achar para mim. Então, automaticamente, na próxima situação, eu nem vou na Bíblia, porque a Bíblia não tem tudo da minha vida. Então, vai gerando um descrédito à Bíblia, e Satanás vibra. E Satanás vibra quando você deixa a Bíblia de lado e vai procurar em qualquer outra fonte, né? Então, é muito importante conhecer a Escritura. E pra gente, antes de sair do assunto, eu queria citar, né, algo disso aqui, porque a Bíblia fala as nossas vidas. A Bíblia tem a direção para nossas vidas em qualquer situação. Isso é ponto pacífico. A gente pode até discutir horas a respeito disso. A Bíblia tem resposta para a nossa vida em todas as situações, até que seja um não. Porque um não de Deus também é resposta. Eu gosto de citar Paulo a respeito do espinho na carne. E Paulo fala que orei a Deus 3 vezes para que tirasse o espinho. E Deus falou para ele, a minha graça te basta. Deus não falou para Paulo, fica tranquilo que eu vou quebrar o seu galho. Ele falou, confia em mim, Paulo. Deixa comigo, eu sei o que eu estou fazendo. Deus falou para Paulo assim, na minha linguagem de hoje, Fernando, que é mais maneira, como diz o pastor Luciano Subirá, mais descolada, né? Deus falou para Paulo, fica tranquilo que eu sei o que eu estou fazendo. Né? Jesus falou, no mundo tereis aflições. Então, a gente fala que na Bíblia não tem uma resposta para o nosso problema porque a gente não quer aceitar o que a Bíblia está falando. A Bíblia manda a gente ser santo e a gente quer dar um jeitinho. Não, é que Jesus já morreu pelos meus pecados. Aí eu estava ouvindo o pastor Paulo Júnior hoje falando a respeito de santidade e falou, o pessoal fala que santidade é legalismo. E aí o pessoal evita de ser santo e a palavra manda ser santo. E aí vai distorcendo o texto bíblico, nosso bel prazer, né? Não precisa. Não, isso não é santidade, isso é legalismo. E por aí vai, né? Só completando. Isso... Pode falar. Pode falar, Thiago. Você não fala? Tô com saudade. Só completando rapidinho aqui, Moody escreveu na capa da Bíblia dele, falando que o Fernando falando, e a pessoa não quer encarar o que a Bíblia, né, às vezes está dizendo. Moody escreveu na contracapa da Bíblia dele uma frase assim: isso aqui te afastará do pecado, ou o pecado te afastará disso aqui. Então, assim, ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado vai colocar você longe dela, porque ela confronta, né? Ela confronta um modo de vida que não é o de acordo com... Né? Mas era só para completar. Não, e assim, o que o Fernando estava falando, né? E aí o que acontece, né? Quando eu falei do relativismo religioso, né? Então, o que o pastor, o que o líder pensa? Ele fala assim, cara, eu não posso falar de pecado, eu não posso falar de renúncia, eu não posso falar de morte, eu não posso falar de cruz, eu não posso falar nada disso. Por quê? Porque isso não atrai, né? E aí, o que é que a Bíblia diz? Mas, poxa, mas o que a Bíblia está dizendo não... sabe, é um discurso muito duro, né? Vamos buscar uma estratégia de marketing, vamos buscar um outro artifício, porque assim, a galerinha tá indo embora, cara. Então, a igreja hoje em dia, na prática, ela tá sendo guiada pela cultura, né? Então, é técnica terapêutica, é estratégia de marketing, é o ritmo do mundo, né? De entretenimento que muitas vezes tem mais voz dentro da igreja do que fora, né? Então, qual que é o ritmo da moda hoje? Aqui no Brasil é a tal da pisadinha, né? Então daqui a pouco tá tocando pisadinha no culto, né? E aí, posso profetizar? Posso profetizar? O funk já tem. Não, o funk já tem. Por aí, né? Então, agora tem os piseiros, né? Aqui, não tenho nada contra, tá, gente? Mas aqui no Brasil tem as pisadinhas. Vai sair as pisadinhas na cabeça do cão, né? Porque tem uma música que chama Dá-lhe bicuda na cara do cão. Aí vai sair a pisadinha e vão encontrar texto bíblico para dar base. O Fernando gosta.
Você escuta, Fernando, você escuta um piseiro de vez em quando? Meu Deus, eu não sei nem o que é isso, para falar a verdade. Manda para ele, Thiago, depois. Vou mandar um pouquinho da coletânea. Deixa eu só falar, só uma questão da igreja aí. Uma das coisas, né, que foi defendido na sola escritura, e quem estudou, quem tem o conhecimento do que aconteceu lá atrás, o sola escritura, dentre dos princípios da reforma, ele veio para mostrar que a Bíblia, ela é superior à tradição e ela é superior ao instituto, à instituição igreja, né? A Bíblia, ela não está abaixo da tradição ou da instituição. Olha, nós não estamos falando de igreja de Cristo, estamos falando instituição. Ela não é abaixo da instituição igreja e ela não é abaixo da tradição da igreja. Ela é autoridade em cima da instituição, em cima da... O negócio é que muitas igrejas, elas não reconhecem essa autoridade da Bíblia, né? E eu acho que vocês já falaram aí, né? É um livro que, poxa, se você olhar a forma que hoje existe a Bíblia, é surreal, não é uma forma, não é humano, né? Você vê a participação de Deus o tempo todo, 1.500 anos, mais de 40 autores, geografia diferente, e mesmo assim ela está em concordância. Como que um homem consegue fazer isso? Né? É impossível. Não dá, é impossível. Ó, eu ouvi, né? Alguém dizendo o seguinte, que a autora do livro lá do Harry Potter, né? É uma mulher, ela a história do Harry Potter saiu da cabeça dela, é fantasia dela. Uhum. Ela não conseguiu dar continuidade, tem vários erros. Entende? Isso que saiu da cabeça dela, né? Agora, como que pode uma coisa que se completa e saiu da cabeça, não é que saiu da cabeça de 40 pessoas diferentes, foi inspirado num período de mais de 1000 anos, entendeu? Foi um autor, o autor é Deus, cara. Deus inspirou. Então, e ele é perfeito, por isso que a Bíblia não se contradiz, por isso que a Bíblia ela é inerrante. Eu não abro mão disso, sabe? De dizer isso. A Bíblia, você que está me ouvindo aí, vou falar eu tô agora com o meu áudio, tá bom agora, meu áudio, não tá? Então, vou falar em alto e bom som. A Bíblia é inerrante. Ponto. Ainda que fala, não, mas a Bíblia, como é que eles dizem? Que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Não. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é inerrante, inefável. Uhum. Por quê? Porque, Cílio, eu vou falar. Você falou que Deus é o autor da Bíblia. O Espírito Santo é o intérprete da Bíblia. E o tema é Jesus Cristo. O tema da Bíblia não é o homem. A Bíblia não foi escrita para resolver o probleminha do homem de finanças. A Bíblia não foi escrita, Jesus não foi enviado para resolver o caroço, para tirar caroço. Deus tira caroço, tira também, mas esse não é o centro. O centro das Escrituras é Jesus Cristo, a redenção do homem que caiu. Né? Então, por isso que ela é uma história só, é uma história só, centrada em Jesus Cristo, escrita por Deus, que inspirou tantos homens, em torno de 40 homens, num período de 1.400, 1.500 anos, e Deus é o autor da história. E Deus não é como J.K. Rowling, né? Acho que é isso o nome da autora do Harry Potter. É algo assim. Deus não é um humano como ela, que é uma excelente escritora. Eu gosto da história do Harry Potter, eu acho bacana pra caramba a criação, né? E a gente vê o que Deus capacita o homem a fazer, mas o homem continua sendo limitado. Como eu falei semana passada, um homem de Deus continua sendo um homem. Né? E o texto... Oh, meu Deus, me perdi. Então, Deus é soberano e mantém a sua palavra, né, concorde, né, em acordo com todo o escrito. Né? A gente não pode... o Sidney estava lendo 2 Timóteo 3, 16 e 17. Né?
E é maravilhoso continuar para o capítulo 4, porque os capítulos foram colocados depois, a gente sabe bem disso, né? Eu creio que no Antigo Testamento foram colocados no 1200, né, mais ou menos, século 13, né? E no Novo Testamento, a partir do século 16, se não me engano, século 15 ou 16, né? Que foram colocados capítulos e versículos. E Paulo, continuando escrevendo para Timóteo, né? Aqui no nosso capítulo 4, diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que é de julgar os vivos e mortos, na sua aparição e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, reprove, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, e desviarão seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, hoje em dia, um grande problema é isso aqui. Tem muita gente que não quer ouvir a palavra, ela ouve a palavra e dá coceira no ouvido, e incomoda. Essa aqui é a coceira, aquela coceira boa que a gente, né, que o cachorro até balança a perna. Não é essa coisa, é incômodo, é um comichão incômodo. Ouve a palavra de Deus e incomoda, como o Cid está falando. Não pode pregar sobre pecado, não pode pregar sobre santidade, não pode pregar sobre vida com Deus, que o pessoal arrepia. Né? Como eu falei, eu estava assistindo a mensagem do pastor Paulo Júnior, e é isso, o pessoal, né, criou um Deus para si que não é o Deus da Bíblia, e uma coisa que eu queria falar aqui, aquele que acredita em Deus, você que diz que é um servo de Deus, que é crente, que é cristão, que é evangélico, eu creio que você crê e professa que Deus é soberano, que Deus é o seu Deus, que Ele é todo-poderoso, e a Escritura é a palavra de Deus. E como é que você desacredita nessa palavra? Como é que você deixa essa palavra que é de Deus de lado? Como é que você acredita que essa palavra de Deus tem falha? Ah, não é bem isso que Deus falou. E eu sempre digo, será que esse Deus, que eu creio, que é soberano e todo-poderoso, deixou que chegasse uma Bíblia na nossa mão, mais ou menos? Mas tem uma pessoa, tem o livro de Enoque que ficou fora. Ah, puxa, Deus está lá no céu preocupado. Não colocaram o livro de Enoque no cânon. E agora, o que eu faço? Eles insistiram em tirar o livro de Enoque. Deus lá do céu preocupado. Não fizeram a Bíblia do jeito que eu queria. Está faltando pedaço. Ou escreveram esse pedaço errado. Esse Deus que inspirou cada homem é capaz, suficientemente capaz, para manter até a nós, né, tantos milênios depois, o jeito que ele quis que chegasse. Eu creio assim. Eu creio nesse Deus soberano e onipotente que preservou a sua palavra do jeito que ele quisesse que chegasse a nós, para que nós leiamos e estudemos e aprendamos com a palavra de Deus. É isso. Sabe uma coisa que precisa ser dito aqui, né? E as pessoas precisam entender o seguinte: a Bíblia, ela é suficiente para explicar e para ensinar o homem, né? Essa revelação de Deus é para salvação do homem, né? Salvação da humanidade. Ah, mas a Bíblia não fala de dinossauro. Não é para falar de dinossauro. Não é o assunto. Mas a Bíblia não fala de... Não é para falar. Diz respeito à salvação? Não. Então não é para falar. Ah, mas a Bíblia não aborda tal. Por quê? Porque não é o assunto. Não diz respeito. Então, a Bíblia não vai falar de um assunto que não seja salvação. Por isso que ela é suficiente para quê? Para a salvação. Então, ela conta uma história, uma linda história de amor, né? É uma linda história de amor, uma carta, que é uma história que conta do princípio ao fim o amor de Deus pela humanidade, né? Então, o que fugir disso não precisa estar na Bíblia. Ah, mas a Bíblia não explica por que... Não. Por quê? Porque não é isso. A Bíblia não é um livro científico, mas ela explica grandes coisas que os cientistas, os astrônomos, né, estão... É astrônomo ou astrólogo? Não, astrônomo, né? Eu sempre confundo. Astrônomo.
O que os caras estão descobrindo agora sobre o universo, sobre o cosmos, a Bíblia já estava escrito já. Sim. Entende? A própria Mas arqueologia, né? Tantas coisas descobertas recentemente. Uma coisa muito importante, não te contradizendo, mas completando, a Bíblia diz exatamente como Deus quer que o homem viva. Sim. A conduta do homem. Não interessa o dinossauro, né? A Bíblia fala da salvação, mas também fala da conduta do homem. Como Deus quer que a gente ande. Isso está em toda a Bíblia. Do começo, desde Gênesis, de 1 a 11, até o final em Apocalipse. A Bíblia toda vai falar como Deus quer que nós andemos, segundo a sua palavra, segundo a palavra de Deus. E aí eu lembro de uma ilustração de Spurgeon. Spurgeon ele faz uma exposição dos salmos, né? Do Salmo 119, 19 e todos os salmos. E tem uma ilustração que ele faz de um estudante de anatomia, que ele estuda só o dedinho do pé. Você se consultaria com um médico que estudou só o dedinho do pé? Não, né? Você precisa, com um estudante de anatomia, precisa estudar o corpo todo, né? Então não tem como. Tem gente que fala, não entendo a Bíblia, porque ela pegou e leu o Apocalipse. Ela leu Gênesis, os primeiros capítulos, e fala, não, esse negócio tá muito chato, vou lá pro final logo. Eu vou saber o final da história. Ele fala, não entendo a Bíblia. É claro que não vai entender, é lógico que não vai. Como eu sempre falo, eu li, né, no meu primeiro ano de conversão, eu li a Bíblia toda e muita coisa eu não entendi. Ao contrário de muitos que abandonam a Bíblia, não consigo entender a Bíblia. Eu fui estudar, fui ler de novo, e ler de novo, e ler de novo, e continuo lendo, e continuo estudando, né? E, claro, eu por um tempo eu dei uma parada de estudar, né? E, infelizmente, mas depois eu voltei e eu continuo estudando, e eu creio que nunca mais eu vou parar de estudar. Nós precisamos estudar a palavra. Tem texto difícil de entender, como Pedro fala a respeito dos textos de Paulo. O apóstolo Pedro, citando Paulo, falou: os textos de Paulo é difícil de entender, mas a Bíblia se interpreta por si só. Os textos difíceis se interpretam pelos mais fáceis. O que Deus tem, a salvação do homem, não tem dúvida nenhuma na Bíblia. E como eu falei, a conduta, o jeito que Deus quer que a gente ande, não tem dúvida nenhuma. Os textos são exatamente claros, né? Não tem dúvida. E assim, primeiro eu fiquei chateado, só gostaria de ficar chateado porque eu achei que eu ia saber qual é a altura de Davi na Bíblia. Eu não vou... qual é a altura dele, qual era o peso dele, a cor do cabelo, isso aí não vai falar, não. Mas, deixando a brincadeira. E outra coisa, assim, igual o Fernando falou, e o Sidney falou, a Bíblia mostra salvação, a Bíblia mostra conduta, e Deus se revela na Bíblia, né? E ele se revela, ele se mostra como um santo, né? Na verdade, santo, santo, santo. A natureza revela a Deus também, mas de uma forma. A Bíblia, ela vai revelar não sei se está certo o que eu vou falar, a pessoalidade, quem é Deus, quais são os preceitos de Deus, quais são os atributos de Deus, né? Então, Deus, ele se revela através da Bíblia também, né? E uma coisa que também é muito interessante na Bíblia, são profecias que você lê na Bíblia lá atrás que se cumpriram, profecias que falam o lugar, talvez até o ano mesmo, né? E se cumpriram. E outra coisa também que a Bíblia ela está sempre apontando para Cristo, ela está sempre apontando para Cristo. Eu estou estudando o livro de Ruth, muito interessante, tal. Estou indo devagar, mas estou estudando o livro de Ruth. Aí quem, né? Mas o livro de Ruth é só 4 capítulos, né? Mas é profundo. E assim, você vai lendo a história, você vê que uma história que aconteceu lá na época de Juízes, 1000 e poucos, 1200 anos antes de Cristo, já estava apontando para uma redenção, já estava apontando para alguém que ia chegar e iria resgatar, né? Fala de Boaz como resgatador, né, de Ruth,
que era uma pessoa, era uma moabita, era um dos povos que mais atacava Israel. Então, assim, Boaz foi lá e resgatou Ruth, que era uma estrangeira, né? E essa é a condição, é a nossa condição, né? Nós somos resgatados, nós somos enxertados na videira, né? Então, você vê uma coisa que lá atrás, 1.200 anos antes de Cristo, contou a história de Cristo, né? Contou a história de Cristo. Então, assim, tem como desacreditar de uma coisa dessa? Se eu desacreditar da Bíblia, é porque, igual o Fernando falou, é porque eu não estou querendo ser confrontado por ela. Porque ela não vai só me falar coisas bonitas. Ela vai me falar o que eu tenho que fazer também, as minhas mudanças, né? E é por isso que hoje muitas igrejas estão abandonando a Bíblia. A gente tem um fato aqui nos Estados Unidos, o Fernando sabe, eu acho que a gente já até comentou aqui, que é a dificuldade de ter uma EBD aqui nos Estados Unidos, né, nas igrejas nos Estados Unidos, é uma dificuldade, né? Então, assim, é mais prático você fazer um culto, louvor, tal, e todo mundo vai embora, mas explicar a Bíblia é uma coisa um pouco mais difícil. Vai ocupar tempo da pessoa, vai fazer a pessoa ir para casa pensando, né? Então, é uma coisa, assim, complicada. Eu não me lembro quem escreveu essa frase, não sei se é Spurgeon, enfim, se é o John Wells, eu não me lembro. Mas a frase é mais ou menos assim: se eu não creio no Deus da Bíblia, eu sou o meu próprio Deus. Então, trazendo assim mais para o contexto, se eu não creio no que a Bíblia fala, é porque eu estou querendo ser Deus, eu não estou concordando com o que esse Deus está falando. Eu vou criar a minha maneira, eu vou criar o meu jeito de viver a minha vida, né? E quando a gente vê isso para pessoas fora da igreja, tá, a gente entende, a gente fala, não, vamos evangelizar, e a gente vai atrás. O difícil é quando você encontra isso dentro da igreja. Isso aí que é lamentável, né? Uma pessoa que está dentro da igreja ali e tal, e tem dificuldade de ter uma dificuldade de querer aprender mais sobre a Bíblia, e uma dificuldade também de acreditar na própria Bíblia, né? Eu até coloquei aqui a frase de Calvino, que eu achei bem legal. O intérprete deve permitir que o autor diga o que realmente diz, ao invés de lhe atribuir o que pensamos que queria dizer. Né? Então, a interpretação da Bíblia, o que a Bíblia está dizendo nesse texto? O que Deus quer dizer? Não é o que você acha, é o que Deus quer falar. Né? O Deus é o autor, não é? Hoje em dia, isso é o relativismo que invade a igreja. Ah, não, essa é a minha verdade. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. E não existe. Na palavra de Deus é a verdade de Deus, que é única e incontestável. Né? Não tem a minha verdade, não existe um relativismo. A verdade é relativa, não. A verdade das Escrituras é absoluta. O que Deus falou é o que Deus falou e ponto final. Não tem o que argumentar. Né? Quando a gente tem divergência num texto bíblico, a culpa é nossa que não está sabendo ler, e não de Deus que escreveu errado. Né? Aquele ditado ridículo que tinha antigamente, Deus escreve certo por linhas tortas. Né? É a gente contestando como Deus faz as coisas. Quem somos nós para contestar como Deus faz as coisas? Né? Esse é ridículo. E eu queria enfatizar o poder da palavra de Deus, né? No texto de Hebreus, que depois do que o Sidney leu, né, que é o que mais mexe com a gente, eu creio que esse de Hebreus 4:12 é o que vai mostrar o poder da palavra de Deus. E é muito importante a gente ter noção disso, que eu estou falando aqui desde o começo, né? Em Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais aguda do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e as medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Esse texto, eu estava lendo aqui, tem nos meus comentários, agora esqueci a palavra no grego aqui, do coração, que acho que não vou lembrar. Mas é que essas intenções do coração,
a palavra de Deus tem uma resposta para a situação de nossas vidas, as mais profundas, aquelas mais não, ninguém pode, ninguém sabe. A palavra de Deus sempre tem uma resposta. Como eu falei no começo, às vezes essa resposta é um não. Ah, Senhor, o que eu faço? E Deus fala, não vai por aí. Senhor, mas eu quero tanto ir por ali, eu tenho certeza que ali é certo. E Deus fala, não. Né? Paulo estava indo, não lembro para onde que Paulo estava indo, fazer uma viagem missionária. Paulo estava indo fazer uma viagem missionária, né? E Deus falou para ele não ir para tal lugar. E ele tentou ir para outro lugar e Deus falou para ele não ir também. Então, nem muitas vezes aquilo que a gente acha que na nossa cabeça é totalmente certo, a palavra de Deus vem para nos mostrar que não é bem assim, né? Porque a última palavra sempre vem de Deus, né? E não tem nada, não há nada que a palavra de Deus não venha nos revelar. A palavra de Deus, ela separa juntas e medulas, ela divide alma e espírito, né? Isso é uma grande dúvida da humanidade, né? Onde divide a alma e o espírito, os desejos e as vontades, né? E a palavra de Deus, ela pode dividir, ela pode discernir o que é uma coisa e outra, né? E ela compreende as intenções do coração. Quem mais pode? Né? O homem, o Tiago está começando a estudar filosofia, o Sidney é o amante da psicologia e da neurociência, que vai estudar agora, né? E é o homem tentando entender, né? O homem lutando para entender da onde procede, né, as ideias do homem, o que é o homem, da onde vem, por quê e tal, e tantas essas perguntas, né? Que o Tiago fala, você já está filosofando. Está filosofando aí. A palavra de Deus já está aqui há tanto tempo, fazendo todo esse serviço. Como eu digo, o problema é que a gente não quer aceitar. O problema é que a gente é teimoso, a gente não quer aceitar o que a palavra de Deus nos diz, né? Como disse, a palavra de Deus é recheada de textos que vai nos mostrar como agir em cada situação, né? A nossa conduta, como agir com o próximo, como agir com o inimigo, como agir com os parentes, como agir no trabalho, como agir na rua, como agir dentro da igreja. A palavra de Deus é um manual de conduta, ela vai nos mostrar como agir em qualquer situação. E eu sempre digo, se você tiver dúvida, o amor vem sempre em primeiro lugar. Se você tiver dúvida como agir, ponha o amor na frente. Qual é os dois maiores mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Se você tiver dúvida de como andar, de como agir em qualquer situação, por não conhecer o texto bíblico específico, ponha o amor em primeiro lugar e você não vai errar. É interessante a questão do poder da Bíblia, né? O poder da palavra de Deus, né? Eu estou lembrando aqui de Eli, né? A passagem de Eli. Você via um povo que já estava destruído e eles não tinham acesso às escrituras, né? E aí o profeta chega lá e fala, né, leva as escrituras, tal, e Eli pega aquilo e começa a ler e se arrepende, porque o povo estava no caminho errado, né, e se arrepende, e Eli começa a mover, e aí a história desse povo muda. E eles entraram numa situação não agradável porque não tinha as escrituras lá, né? E a partir do momento que essa escritura foi colocado dentro desse reino, vamos colocar assim, dentro desse povo, as coisas começaram a mudar, e começaram a mudar de várias formas. E é igual o Fernando falou, porque ali, além de ser a palavra de Deus, é a palavra de Deus, e você encontra preceitos ali para a vida, para o dia a dia, né? Você encontra ali coisas para o dia a dia. Então, você tem um Salomão, né, que explica várias coisas, você tem Davi, né? E o interessante é que virou até um filme, né? O livro de Eli, né? E o filme fala justamente sobre isso. Uma humanidade já decaída e só tem uma Bíblia. E o cara que detém essa Bíblia é cego. Mas mesmo assim ele esforça para decorar a Bíblia, porque ele sabe que essa é a única forma de salvar a humanidade. E tá aí,
A ficção se inspirou no que é de fato real, né? Um mundo sem Bíblia, como que seria? Um mundo sem a palavra de Deus, né? Então, essa passagem mostra justamente o tanto que nós precisamos da palavra de Deus e o tanto que nós precisamos só dela, né? Para nós nos achegarmos mais, entendermos mais de Deus, entendermos mais do nosso Salvador e do Espírito Santo. Quando Jesus estava no deserto, né, na tentação, né? Jesus em jejum, 40 dias foi para o deserto, né, levado ao deserto para ser tentado, né? Como é que Jesus resistiu às tentações de Satanás, né? Pela palavra. Uhum. Jesus usou a palavra. Jesus conhecia a palavra. Aí é que está a questão, né? E muita gente é levada por qualquer vento de doutrina, né? Uma frase já conhecida bem na igreja, né? É levado por qualquer vento de doutrina, aquele que não conhece a palavra. Jesus conhecia a palavra. E eu sempre falo e eu repito, se qualquer um de nós aqui, ou qualquer youtuber que você siga, o seu pastor, ou qualquer pessoa que te pregue a palavra, está em cima de um púlpito, ou na tela do seu celular, como é que você sabe se essa pessoa está falando besteira? Está distorcendo a palavra? Como é que você sabe? Se Satanás está te tentando, como é que você se defende? Como é que Jesus fez? Qual o exemplo de Cristo? Nosso maior exemplo. Jesus se defendeu pela palavra. Até quando Satanás tentou usar a palavra distorcendo, né? Jesus falou, não, também está escrito, porque a palavra não... Um texto bíblico não vai contra outro texto bíblico. Se você aparentemente acha que um texto contradiz outro, é a sua interpretação do texto que está errada. Foi justamente o que Satanás fez ali, né? Eu estava pronto para falar isso aqui, né? Abri meu programa para falar. Porque Jesus usou a palavra, né? E quando o diabo percebeu, né? Falou, ih, caramba, peraí, o negócio aqui vai ser, né, diferente, né? Ele começou a usar a palavra, as palavras de Deus, as palavras, né? Que a Bíblia deles é a Torá, né? Ele começou a usar a palavra, mas de forma sem contexto, descontextualizada. Ele começou a usar texto aleatório para dar base para aquilo que ele queria falar. Olha só. Meias verdades. Você entende? Ele pegou a palavra para dar base para aquilo que ele queria falar. Jesus não. Jesus usou a palavra contextualizada. Jesus usou Deuteronômio. Entendeu? Uhum. Mas também está escrito. E aí ele dava lá, né? A pancada, de forma contextualizada. E Satanás não, ele pegou o texto, mas também está escrito e tal. Então, nós vemos que hoje a prática do falso profeta, a prática dos lobos é artifício de Satanás lá no deserto. Né? Um tempo atrás eu vi uma frase, né? Quem te prometeu tudo, né? Se prostrado adorares, né? Adorá-lo, não foi Jesus, foi Satanás. E tem muita gente hoje se dobrando diante, pensando que é a palavra de Deus, porque está na Bíblia, mas não, quem falou foi Satanás para Jesus. Né? Então, um dia eu até... quer dizer... Pode falar. Pode terminar. Não, um dia eu até brinquei com, acho que o Fernando estava junto, eu sei que o Rodrigo estava, eu brinquei e falei, quem tem coragem de colocar esse versículo aí no Facebook ou em algum grupo, para ver se alguém dá aleluia e glória a Deus depois desse versículo. Tem uma frase que diz assim, nem tudo que está na Bíblia é bíblico. Você entende? Isso dá um nó na cabeça. Né? Posta no comentário aí, o que você entende dessa frase? Põe nos comentários aí. Nem tudo que está na Bíblia é bíblico. Daqui a pouco a gente comenta. Eu queria falar da manipulação, da distorção, né, que o Sidney estava falando, e eu queria pegar um gancho nisso, né, que Satanás, eu acho que a gente até comentou já isso em alguma live passada, né, Satanás usa essa estratégia, dentre tantas que Satanás usa, né, de distorcer a palavra de Deus, distorcer aquilo que Deus falou.
Satanás usou isso no Éden com Eva, usou com Jesus no deserto e continua usando até hoje. Tem muitos pregadores de cima do púlpito distorcendo a palavra, igual a Satanás. Não se escandalize com o que eu estou falando. É só pegar os pregadores e analisar segundo as escrituras. Tem muitos pregadores que dizem pregar a palavra, só que pregam do mesmo estilo que Satanás, distorcendo a palavra. Para quê? Por que eles distorcem a palavra? Para manipular o povo. Tem uns, como a gente falou aqui, que desacreditam a palavra. Ah, o Antigo Testamento não precisa, a gente precisa, né? Para quê? Para manipular o povo. Tem muitos que querem atualizar a Bíblia. Para quê? Para manipular o povo. Tem muitos que querem acrescentar coisa na Bíblia. Para quê? Não é para manipular o povo. É para colocar aquele pecadinho que ele mais gosta dentro da Bíblia. Para ter base, para pecar em paz. Como a gente falou algum tempo atrás, não julgueis. É base para pecar em paz. Então tem gente querendo mudar os textos bíblicos porque o texto bíblico não encaixa na vida dele e nem da plateia, nem da clientela dele. Porque a clientela hoje, o Sidney está falando das igrejas, né, o pessoal não quer ouvir as coisas, porque a clientela. Tem muito pregador querendo agradar a clientela. Toda semana ele tem piada nova. Tem uns pastores aí que ele é famoso no meio do ímpio. Só que o ímpio não está se convertendo. O que será que ele está pregando? Tem uns pregadores aí que ele faz um monte de piada. Aquele pastor engraçado, todo mundo gosta dele. Engraçado, ele prega numas palestras aí e ninguém se converte. Então ele está ficando famoso no meio secular, mas não está pregando o evangelho. Então não está fazendo diferença nenhuma. Porque ele está pregando algo que o pessoal está gostando de ouvir. Está gostoso. O evangelho nos constrange. A palavra de Deus nos constrange, como eu citei Paulo. Senhor, tira de mim o espinho, minha graça te basta, Paulo. Fica de boa aí que eu sei o que eu estou fazendo. Muitas vezes, cara, né, a gente até ensina para crianças, às vezes a resposta de Deus também é não. Né? Até as crianças que frequentam a escolinha bíblica, né, das crianças, sabem isso. Deus, a resposta não também é resposta de Deus. E a gente se joga no chão do shopping e faz birra, e chora, e grita, e faz o pai e a mãe passar vergonha, né? Mas com Deus não funciona a birra. Deus é soberano. Né? Então, tome muito cuidado com esses distorcendo a Bíblia para que você volte no domingo que vem. Que você saia da igreja bem. Né? Tem um pessoal, eu acho que eu comentei aqui, né? Um pessoal chamando isso de cocaína gospel. Que o pessoal recebe eu falei acho que semana passada, né? O pessoal recebe uma injeção de ânimo e aquilo vicia e ela sai da igreja se sentindo bem com o seu próprio pecado também, que não foi confrontado, porque a palavra de Deus confronta o nosso pecado, e isso dói de ouvir, né? Dói para todo mundo, dói para você, dói para mim, dói para qualquer um, mas é a palavra de Deus, né? Agora o pessoal até arrepia, mas isso é a palavra de Deus. Não adianta a gente escolher o texto que a gente quer ler, né? Como eu falei outro dia, no Solos Cristos, não dá para a gente fazer um Jesus Frankenstein com um pedacinho de cada pregador da internet que a gente gosta mais. O Jesus que a Bíblia nos apresenta é o Cristo, nosso Senhor e Salvador. Não dá para a gente escolher os textos que a gente quer ler e seguir. Gente, eu acabei de escrever uma coisa aqui, enquanto o Fernando estava falando, um insight, né? Eu vou compartilhar com vocês aí. Se não patentear, eu vou colar, hein? Vou escrever aqui. olha só, enquanto o Fernando estava falando, olha o que o Espírito falou aqui no meu coração. O circo gospel te faz rir hoje, mas te fará chorar na eternidade. Mas o verdadeiro evangelho nos faz chorar por arrependimento hoje, para nós gozarmos a eternidade. Amém. Quer dizer, hoje quem ri hoje vai chorar amanhã, né? Haverá choro e ranger de dente, diz a palavra, né? O tormento eterno. E nós estaremos, né? Eu digo eu porque eu me garanto, né? O cara. Não, eu faço o que possível, né? Para me manter no caminho, para me manter no centro da vontade de Deus, aquilo que Deus quer de mim e tal. Então, eu sou um salvo. Ah, isso é pretensão, isso aí é orgulho. Não, cara, não é isso, né? Aquele que crê... O Espírito Santo testifica. Entendeu? Passou da morte para a vida. Cara, se você perguntar hoje na sua igreja,
quem é salvo, às vezes tem gente lá que tem 20 anos, 40 anos de igreja que vai falar assim, não sei, só Deus sabe. Ué, peraí, só Deus sabe? E você tá fazendo o que aqui então, filho de Deus? Entende? É perigoso isso. O cara não lê Bíblia. O cara fica dependente dessas questões, entendeu? Do circo gospel, do pastoral X, porque o pastor Hoje em dia os caras medem se o pastor é bom ou não pelo número de seguidores que ele tem, assim como o mundo, né? O mundo diz se a pessoa é uma boa pessoa, é um bom ator, uma boa atriz, um bom cantor, uma boa banda, enfim, tudo que é entretenimento só é bom quanto mais seguidores ele tem, né? E isso acabou chegando na igreja. Então, como é que sabe se o cara é bom? Vamos ver a quantidade de inscritos lá no canal, lá no Instagram, lá no... não, vamos ver. Ih, meu, esse cara é fraquinho, ó. Nem 40 pessoas seguem ele. Deus me livre. Não é para me seguir mesmo, não. Vai seguir a Cristo, filho, que você ganha muito mais, né? Seja seguidor dele, seja discípulo dele, meu não. Então, eu queria responder a pergunta que eu fiz, né? Nem tudo que está na Bíblia é bíblico. O que significa isso? Né? Quem está acompanhando aí ficou com a pulga atrás da orelha. É assim, Judas foi e se enforcou. Isso está na Bíblia, mas não é bíblico. Não é uma ordenança bíblica. Esse é o exemplo básico, né? Então, Sansão foi e entregou o segredo para Dalila. Dalila cortou o cabelo dele. Então, isso está na Bíblia. Isso não é bíblico, né? Davi pecou, adulterou com Batseba. Isso está na Bíblia. Isso não é bíblico. Então, tem gente... Teve um pastor que ficou famoso no Fantástico há muitos anos atrás, que ele adulterou com a irmã da igreja. Ele falou, mas está na Bíblia. Aqui vai, a mulher adultera. Pega a mulher adúltera. Aí a Record falou, não, é adúltera. Entendeu? Então, a mulher adúltera está na Bíblia, mas não é bíblico. Né? Então, tem que tomar muito cuidado na leitura da Bíblia. Tem que tomar muito cuidado na leitura da Bíblia. Eu faço parte de um grupo de livros cristãos no Facebook. Até eu convidei todos os excelentíssimos aqui. E estamos lá. Bacana, é um grupo bem bacana. De indicação de livros cristãos e tal, comentário sobre Bíblia, o pessoal mostra as bibliotecas, né? Que virou moda os youtubers cristãos tirar foto, fazer os vídeos na frente da biblioteca. Cada um mostra aquilo que tem orgulho, né? Tem gente que nem a Anitta, cada um faz vídeo daquilo que tem orgulho, né? Cada um se vira como pode, né? Então, é orgulho, né? A gente, né, eu gosto de ter meus livros. Infelizmente, uma parte da minha biblioteca não está aqui, tá? Mas é uma coisa que eu gosto, né? Então, perdi, fiz a brincadeira. Só para do gancho aí, eu já falei que eu adoto seus livros. Você que tá sendo. Eu tava presente no dia da conversa aí, hein? Aí, ó, já posso te levar para o tribunal, já tenho testemunha já. Tem uma parte da minha biblioteca que tá aí no Brasil e tá guardado, tá tudo encaixotado lá. Eu acho que as traças não alcançaram, não. Acho que não. Pois é, há tempo ainda, né, Sidney? Dá tempo ainda. Então, eu sou um bom tutor, eu sou um bom tutor, pode confiar. É muito importante a gente... eu estava falando do grupo dos livros, lembrei agora, me perdoem aí que eu esqueci o raciocínio. Estava falando do grupo dos livros, que é bacana, o pessoal mostra suas bibliotecas, né? Compartilha livros, bons livros, crítica de livros, porque nem todo livro que é cristão é livro bom, tem muita heresia no meio. Né? Outro dia eu estava vendo o pessoal falando do livro Quarta Dimensão. Um ótimo livro, uma revelação do chinês lá. Aí eu fiz uma pergunta lá, falei, quantos outros pastores, teólogos estão também estudando essa quarta dimensão aí? Quantas pessoas também foi revelado isso? Só ele? Só ele está falando disso? Para e pensa um pouco. Né? Só ele escreveu um livro a respeito disso, mas ninguém teve essa revelação, mas ninguém entendeu como ele, e o pessoal lê o livro e fala,
Eu falei, Joseph Smith também teve uma revelação no meio do mato, lá e criou os Mormons. E outros por aí, Ellen White e mais outros aí. Uma revelação que ninguém teve, só ele teve. Isso termina em seita. Então, o pessoal abraça qualquer escritura cristã e qualquer texto bíblico distorcido. E aí é importante ler. Eu estava lendo tempo atrás o livro Entendes o que Lês? Porque é muito importante. Tem gente que tem a Bíblia na mão e às vezes até eu vejo alguns leitores lá, o pessoal lendo livro atrás de livro, o pessoal devorando o livro. Aí, é um excelente livro. Essa recomendação, esse que está na mão do Tiago aí, muito bom. Muito bom. Esse livro, né? Indico para todo mundo aí. E uma coisa que eu vejo lá no grupo, que acontece muito, é gente que não tem uma boa leitura. E não é uma crítica, é só um alerta. Se você não tem uma boa leitura, você não tem... Às vezes você lê um texto bíblico e não entende como ele deve ser entendido. Para ler a Bíblia, você precisa fazer interpretação de texto. Se você tem problema de leitura, é bom que você leia, e cada texto que você lê, você peça a alguém que te ajude a compreender o texto. Sim. Como esse pastor, desse exemplo que saiu na televisão, todo mundo viu há muitos anos atrás, todo mundo falou, pega a mulher e adultera. E é adúltera. E uma palavra. Então, isso pode prejudicar muito a sua compreensão da Bíblia. Né? Hoje nós temos várias versões da Bíblia, as Bíblias mais fáceis de ler, como a NVI, agora tem a Nova Almeida atualizada, tem a NVT, tem a linguagem de hoje, tem a Bíblia a Mensagem, que é parafraseada, ela não serve, como eu posso dizer, não serve para uma leitura bíblica, mas ela é legal para entender. Às vezes alguns textos são difíceis, e o autor, que é o, não sei o que, Peterson, né? Cadê a minha? Eugene Peterson. Eugene Peterson que fez essa versão. Então tem alguns textos bacanas que dá um entendimento diferente. Então é muito importante. Fica aqui a minha dica. Não é uma crítica, né? Porque a gente sabe, principalmente no nosso país, no Brasil e outros pelo mundo, a educação é bem precária. Então a gente sabe que tem muita gente que tem dificuldade de ler, que tem pouco estudo, não é uma crítica, né? Mas é um desejo, e o Espírito Santo também revela. Então é importante, quando estiver lendo a Bíblia, ler para entender. Não adianta ler por ler, né? Porque tem alguns ímpios aí, famosos, eu já li a Bíblia, até o Jô Soares, né? Eu li a Bíblia tantas vezes, mas não adianta ler por ler. A Bíblia é feita para ler, para entender, né? Até tinha um comentário do Carson, o Carson falando que a Bíblia não foi escrita como um manual de teologia. A Bíblia foi escrita para nos mostrar como viver, né? É um manual, né? Como a gente vai levar a vida. Não é um manual um livro de teologia sistemática, né? Então, a gente precisa ler a Bíblia para entender. Se não entendeu, lê de novo. O pastor Luciano Subirá, ele fala que uma vez a Valnice Milhomens falou que para entender o livro de Romanos precisava ler 20 vezes. Ele falou, eu fui ler 50. Então, tem textos bíblicos que a gente precisa ler várias vezes. Como eu já citei, às vezes um versículo, você lê, o versículo tal, caixinha de promessa. Você pega o versículo tal e lê. E não faz sentido nenhum. Né? Como eu já dei o exemplo, né? Eu não vou lembrar agora as referências, mas tem lá, Jesus foi e se enforcou. Aí você pega o outro texto da caixinha de promessa e fala assim, vai e faz você o mesmo. Aí você abre outro texto da caixinha de promessa e diz assim, o que tem para fazer, vai e faz rápido. Todos esses são textos bíblicos, eu tenho as referências aqui, se vocês quiserem. Né? Então, é importante ler a Bíblia para entender e seu contexto. Ler um texto, não entendeu? Lê o contexto. Lê alguns versículos antes, alguns versículos depois. Isso é muito importante para qualquer cristão. Entender a palavra de Deus. Vai lá, Thiago. Completando aí, é o que Calvino falou, né? Orar et labutare, né? Ora e labuta, ora e trabalha em cima do texto, né? E eu acho interessante, eu estava
ajudando numa aula de teologia, e eu citei isso, que é essa questão da procura para entender o texto, do trabalho ali para entender o texto. Hoje nós temos vários comentários bíblicos, né? Você tem comentários bíblicos muito caros, você tem comentários bíblicos mais baratos, você baixa, né, em PDF comentários bíblicos, né? E assim, só para você ter uma noção, essas pessoas que produzem esses documentários bíblicos, elas também subiram nas costas de outras pessoas para conseguir escrever esses comentários. Então, não é vergonha a gente não entender um texto e ir procurar, né, ajuda para entender aquele texto. E a própria Bíblia nos mostra isso. E aí foi o que eu falei na aula de teologia. Por exemplo, Apocalipse, livro de Revelação. Como que aconteceu? O João estava lá na ilha de Patmos, né? E aí o estrondo aparece para ele, né? Um anjo, aparece Jesus, e aí vem a revelação. O João escreveu, foi escrevendo. Ok, nós temos um livro que alguém tem dúvida que é inspirado? Não, nem um pouquinho. Mas vamos para Lucas, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Você pega que os dois foram Lucas que escreveu. Ele deixa bem claro no início dos dois que no Evangelho que ele começa assim, ele escreve para... Não é Timóteo, para quem que ele escreve? Querido... esqueci o nome da pessoa que ele estava endereçando. Teófilo. Querido Teófilo, lhe escrevo isso após muitas pesquisas, após muitas... Então, assim, Lucas, ele pesquisou, ele batalhou para escrever aquilo ali, ele foi atrás de pessoas para escrever. Então, João é inspirado e Lucas não, porque João foi através de uma revelação e Lucas teve que ir atrás? Não, Lucas também é inspirado, né? Então, assim, mas a inspiração do Espírito Santo nessa questão do Evangelho de Atos foi justamente inspirar ele para ir atrás, para correr, para batalhar, para ter. No entanto, você vê no Evangelho de Mateus o Sermão do Monte, e você vê no Evangelho de Lucas o Sermão da Planície, né? Então, assim, isso vai da ótica. Mateus era discípulo, estava lá em cima. Lucas, talvez, ou estava lá embaixo escutando, ou perguntou a alguém, né, e tirou essa informação de alguém que estava lá embaixo, na planície. Então, você vê, Evangelho, Sermão do Monte, Sermão da Planície, é o mesmo sermão. Só que um estava em um lugar, outro estava em outro. Então, ele batalhou, ele correu atrás. Então, não é vergonha eu pegar, ler um texto, nossa, não entendi isso, Deus não me revelou. Não, vai atrás de um comentário, isso também é entender a Bíblia, né? O que eu não posso é não entender e aceitar qualquer outra interpretação que vinha até a mim, né? Sem questionar nada. E agora eu gostaria de só ler uma passagem que está em João 5,39, né? Que fala bem assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Então ele começa, examinais a Escritura, é Jesus falando, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então aqui Jesus está falando, olha, examina, não é ler, examina, é fazer um exame ali, é procurar entender aquilo ali, e depois ele fala, ó, ela fala de mim, ela está falando de mim, né? Então, só complementando isso que o Fernando falou, hoje, pessoal, tem um monte de ferramentas, né? Hoje tem um monte, tem condições. O Fernando adquiriu aí, através de incentivo do Sidney, como é que chama? O LinkedIn? O Kindle. Kindle. Adquiriu aí o Kindle, e o tanto de coisa que já conseguiu baixar, comentários bíblicos, um monte de coisa, né? Então, assim, tem como hoje você tá entendendo um pouco mais. Eu tenho que virar um erudito na Bíblia? Eu tenho que virar um estudioso, né? Alguém... Não, mas você precisa entender uma mensagem que foi escrita há mais de 2000 anos atrás, né? Há mais de 2000 anos atrás, várias línguas diferentes, e pessoas batalharam para que essa mensagem chegasse mais
leve, mas leve não, mas assim, compreensível para nós. Então, cabe a nós também, se precisar, ir lá e procurar um pouco mais a entender, né? Não, hoje está muito mais fácil do que antigamente. Então, nós não temos desculpa. Eu queria provar o que eu falei, e aqui quem está assistindo a gente pode tirar um print aí, depois abrir na sua Bíblia para ver. Você lê em Mateus 27:5, diz assim, ele retirou-se e foi se enforcar. Judas. Lucas diz, não sei se é Judas, não sei. O texto não diz que é Judas. Tá. Entendi. Mateus 27:5 diz assim, e ele retirou-se e foi se enforcar. Lucas 10:37, Jesus lhe disse, vai e faça o mesmo. João 13:27, disse, pois, Jesus, o que fazes, faze-o depressa. Se você ler essas 3 passagens assim, aleatoriamente, parece que a Bíblia, isso aqui está na Bíblia, mas não é bíblico. Jesus não está mandando ninguém se enforcar. Entendeu? Então, parece piada. Eu preguei isso uma vez, isso sou parte de uma mensagem minha. Isso parece uma piada, mas não é. Tem gente que lê a Bíblia dessa forma. Tem pregador que prega em cima do púlpito e no YouTube dessa forma. Tem gente que leva uma multidão de seguidores dessa forma. Parece piada, parece bobeira, mas não é. É muito grave. Né? A gente fala das caixinhas de promessa, a nova geração nem sabe o que é caixinha de promessa. Vou até falar aqui, para quem não sabe, caixinha de promessa era uma caixinha mesmo, que vinha vários papeizinhos dentro, né? Que você girava a manivela, o papagaio pegava, não, esse é o realejo. Então você via a caixinha, vinha a caixinha com os versículos dentro, mas é só versículo bom, só versículo legal. Você vai vencer, eu sou mais que vencedor, e por aí vai, né? E era só versículo bom. Só que tudo versículo, às vezes, muito fora do contexto. Porque tem muita promessa de Deus que vem com uma condição antes. Tem muitas promessas de Deus que são condicionais. Ela vem no começo do versículo, vem um se. Se fizeres tal coisa, recebereis tal coisa. Em promessas condicionais. Mas esses pregadores de hoje não lê a condição, lê só a parte boa. Então não podemos ler a Bíblia assim. Né? Isso é muito importante falar aqui por causa desse tema. Esse tema que nós abordamos, somente as Escrituras. Mas para ler as Escrituras, tem um jeito certo de ler, precisa ler em seu contexto. Né? Como dizem muitos pregadores, texto fora do contexto é pretexto para heresia. Então, se você pegar um texto e ler ele, do que ele não está falando, aquilo que o autor não quis dizer, você vai ter sérios problemas. E se alguém de cima, vou falar de novo, se alguém de cima do púlpito estiver falando um texto que não está de acordo com o contexto, você tem a autoridade, ou levanta e sai, ou você pode contestar. Fulano, isso aqui está errado, a Bíblia não está falando isso. O povo está aceitando demais esse monte de heresia. É por isso que hoje, quando eu brinquei com o Cid, falei, tem um cara falando aí errado na mídia aí. Mas qual deles? São tantos. Porque o pessoal não está, a maioria do povo de Deus não está se levantando contra falsos mestres. Pelo contrário, está abraçando, está adorando, está idolatrando os falsos mestres. E não está se levantando porque são homens trazendo doutrinas de demônios. É o que a Bíblia fala. Doutrinas de demônios. E o povo de Deus precisa se levantar com base na palavra de Deus, somente nas Escrituras, como manual de conduta e fé. Sidney, últimas palavras que já estão com 1h20 aí. Pois bem, eu quero dizer o seguinte, nessas considerações finais. A escritura, né, as escrituras sagradas, elas têm que nos levar além da nossa necessidade percebida, né, para a nossa necessidade real, né? Quais são as nossas necessidades reais, né? Nós temos que ela que nos faz nos libertar, né, de hábitos que nós temos, maus hábitos, né? E esses hábitos que nos levam a nos enxergar por meio dessas imagens que o mundo nos dá, né? Que o mundo nos traz, né? Que são imagens sedutoras, são clichês, são promessas, né? E são prioridades que a cultura do mundo nos traz, né? Ou impõe, né? Então,
Será mesmo que se você comprar um carro de última geração vai te fazer feliz, vai te fazer completo? Será isso mesmo? Será que se você tiver um bom, como esposa, uma modelo, né, de capa de revista, ou um modelo de capa de revista com corpo perfeito, então aquele cara com uma imagem perfeita vai te fazer feliz? Então as pessoas, elas buscam, né, essa realidade, né, ou essa verdade concorrente, né? Eu li isso, eu achei demais. Que existem o relativismo, ele gera várias verdades concorrentes, né? Concorrentes. Mas nós como cristãos, nós não podemos ser levados por essas. Ah, não, a minha necessidade é essa. Não. A nossa necessidade, a Bíblia ela nos mostra qual é e nos dá o que nós precisamos. Ela nos ensina a fazer ou nos ensina a ser quem nós precisamos ser, né? É só à luz dessa verdade de Deus é que nós entendemos corretamente e abrimos os olhos para a provisão de Deus, né? E para nós e para a nossa sociedade. Nós não precisamos de um carro, nós não precisamos de uma mulher linda ou né, ou de um homem, ou eu me relacionar homoafetivamente, né, com o mesmo sexo para poder ser feliz, experimentar todas essas coisas, né, que são contra senso, não é natural. A Bíblia nos ensina isso. Então eu não preciso experimentar. A Bíblia já diz que não é natural, que não é certo, que não é bom, né? Então é a Bíblia que nos mostra isso, são as Sagradas Escrituras que nos mostram, né? Então a Bíblia, ela precisa ser ensinada e pregada na igreja. Os sermões, eles precisam ser exposições da Bíblia, da palavra de Deus e dos seus ensinos, dos seus preceitos. Não a expressão de uma opinião, né? Aquela coisa, né? Eu preciso ter uma opinião formada sobre tudo. Não, você não precisa. Você não precisa ter uma opinião formada sobre tudo. Você precisa ter uma opinião, a opinião de Deus sobre aquele assunto. O que Deus fala sobre aquele assunto? Então, se Deus não fala, fica quieto. Não vai na massa, não. Não vai. É massa de manobra. Você vai pro buraco junto com o resto, né? Então a Bíblia, ela é apta, ela é suficiente, né? Então os irmãos, eles precisam ser essa exposição da Bíblia, exposição das Escrituras. Nós podemos aprender com a Bíblia, como eu li no começo, né? O 2 Timóteo 3,16, ela é apta, ela é pronta, ela é própria para isso, né? E não a expressão de uma opinião ou de uma ideia, né? Que é atual, né? Não devemos aceitar menos do que aquilo que Deus tem nos dado. Então Deus já nos deu tudo que nós precisamos para a salvação. Ah, mas a Bíblia não me ensina a ganhar dinheiro. Ensina sim, vai trabalhar, vai construir tenda. Pois é. Provérbios 6,6. Vai ter com a formiga ao preguiçoso. Ao preguiçoso, né? É, isso aí. Quer palavra de sabedoria? Vai lá para Provérbios. Vai lá para Eclesiastes, né? Vai ler a Bíblia. A Bíblia, ela está pronta para isso, para te... É o nosso manual de fé, conduta, prática e, enfim, é isso aí. Tiago, sola Escritura. Eu tenho que falar primeiro de vocês, porque assim, falar depois do Cid ou depois do Fernando, vocês têm que deixar eu falar primeiro. Mas é isso aí. Eu vou só ler um versículo, né, que é um versículo bastante conhecido, né, e depois eu quero falar uma verdade prática, né, sobre essa questão do que qual é a consequência da palavra de Deus na nossa vida. O versículo se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 4. Se vocês já tiverem lido no início, quando eu não estava, se vocês me desculpem, mas fala bem assim: porque tudo que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio de perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Então, assim, quando a gente fala bem assim,
em questão de procurar nas Escrituras, de tentar entrar mais na Escritura, de estudar, né, de orar, pedir ao Espírito Santo que revele, procurar materiais. Não é porque a gente pensa em qualquer outra coisa, é porque a gente já teve uma experiência através disso, e essa experiência nós queremos que todos tenham, né? E quando você pega, o Fernando bem falou no início, a Bíblia ela é uma história de amor, né? Se você pegar do início ao fim, ela conta uma história de amor. Lógico, entre um livro e outro tem o momento ali, a história, mas é uma história de redenção através da cruz de Cristo, né? E isso traz mudança para nós. Imaginem vocês, eu citei o filme, o livro de Eli, falando também da passagem de Eli. Imagine um mundo sem a palavra de Deus. Pensem, né? Homework. Pensem num mundo sem a palavra de Deus. Imagine se hoje todas as Bíblias sumissem, materiais, digitais, né? Todas sumissem. Como que seria o mundo daqui para frente? Né? Seria melhor ou não? Né? Porque quando a gente fala Bíblia, fala dela no completo. É um pacote completo. Né? Não é uma caixinha de promessa. E aí eu gostaria de colocar uma verdade prática sobre um ateu. Um ateu, um dia, né, todos sabem, um ateu, ele não acredita em Deus, então muito menos na Bíblia, né? Ele resolveu viajar. Ele ficou sabendo de uma tribo distante. Essa tribo era de pessoas, não acreditava em Deus também e tal. E ele foi e falou: eu quero ir para lá, quero estudar esse pessoal, quero estar, né, e estar junto lá para saber deles, como que eles vivem, porque existe até hoje uma tribo e não acredita em Deus tal. E ele foi para lá. E chegou lá e ele começou a ver que todo mundo falava de Deus, tal, e ele começou a achar estranho aquilo, mas a referência que eu peguei é que essa tribo não sabia nada sobre Deus, né? E todo mundo falando sobre Deus, e aquela comunidade alegre, aquela comunidade, né, diferente. E aí ele começou a questionar, e aí um dia um camarada da tribo, um dos cabeças, chegou para ele para evangelizar ele. E ele falou assim: mas como que vocês acreditam em Deus? Como que vocês viveram esses anos todos? Como que vocês acreditam em Deus? Aí o camarada foi e falou bem assim: olha, a partir do momento que eu comecei a ler a palavra de Deus, que nós recebemos uma Bíblia e nós começamos a ler a palavra de Deus, nós começamos a entender o sentido da vida. Não, mas isso aí vocês estão ficando loucos, isso não existe e tal. Ele sim mudou cada um de nós, mudou nossa comunidade, mudou tudo. Inclusive, se não fosse a palavra de Deus, hoje você seria o nosso jantar. Mas, através da palavra de Deus, hoje você está sendo convidado especial para jantar com a gente. Então, tá vendo? A Bíblia ela traz mudança, e é mudança para melhor. O ser humano, sem esse ensinamento, ele está jogado às próprias vontades. E creiam em mim. E eu sei que pastor Sidney, Fernando vai concordar. As nossas emoções, as nossas vontades, né, nem sempre são boas, não. Nós precisamos da Bíblia para estar nos corrigindo e nos colocando no eixo novamente. Então, pessoal, aprofundem nessa palavra que só tenha nos ensinar, só tenha que nos salva, né? E que nos revela realmente quem é a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo e a pessoa do Espírito Santo, né? Que tanto trabalham, né? Que tanto se esforçam para nosso resgate. E se nós não formos resgatados, a culpa é única e unicamente nossa, porque está tudo aí. O Sidney deixou uma cartinha para nós aí de despedida. Eu queria encerrar
essa live com mais um texto bíblico, né? Porque falando da Escritura não dá para ter menos texto, mas é o texto de Jesus, né? Se você custa acreditar em tudo aquilo que a gente falou aqui, se você ainda tem suas dúvidas, eu vou ler um texto e deixar uma referência para você ler depois. O texto que eu vou ler é o ID de Jesus, né? A gente fala, o ID é para pregar o evangelho. O que mais Jesus falou no ID? Os 2 últimos versículos do Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, 19 e 20. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco sempre até o fim do mundo. Amém. Essa é a minha versão. Jesus não falou só para ir. Tinha que ir e tinha que ensinar todas as coisas que ele mandou. Todas essas coisas são parte da escritura que nós temos. Como o texto que Tiago leu, de Romanos, tudo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Isso conta tudo. O antigo Paulo se referia, no momento, ao Antigo Testamento. A Torá, né, o Pentateuco, a sabedoria, né, os livros poéticos, né, e os profetas. É disso que Paulo se referia, né? Tem um assunto muito interessante para se estudar, é de que os escritores do Novo Testamento, boa parte deles, ou todos, já sabiam que aquilo que eles estavam escrevendo seria o Novo Testamento. Claro que eles não estavam escrevendo já, não, isso aqui vai ser a carta que vai ficar lá né? Não era assim. Então, porque é um assunto bem legal de se estudar. Quem sabe numa outra live a gente venha a falar a respeito disso. Mas o Antigo Testamento, né, a lei e o pacto, né, tinha o seu registro, o registro dos acontecimentos da lei, a lei que Deus deu para Moisés, toda a lei que Deus falou para Moisés escrever e tal. Quando Jesus veio, que trocou a aliança, trocou o sacerdócio, também trocou os registros. Então era necessário que houvesse um novo registro. E esse é o Novo Testamento que nós temos em nossas mãos. É assim que nós devemos crer, né, como cristãos, como servos do Senhor. Né? E Jesus nos diz para ensinar tudo aquilo que ele nos deixou, que é o Novo Testamento, as palavras de Cristo nos evangelhos, né? Os ensinamentos de Paulo, que Jesus deu para Paulo, passou para Paulo, né? E tudo aquilo que foi revelado para João também, para os outros escritores das epístolas. Então, são ensinamentos de Deus para nós. Qual o benefício? Eu queria falar para encerrar os benefícios que a palavra tem para nós. E eu não quero ficar nas minhas palavras, eu quero deixar aqui que você leia o tão sonhado e temido Salmo 119. Tem muita gente que, o Salmo 119 é o maior da Bíblia, você já leu? Não, é muito grande. A maioria das pessoas não faz a menor ideia do que diz o Salmo 119. O Salmo 119 é um acróstico, né? São 176 versículos divididos em 8 divididos em partes de 8 versículos. Cada versículo começando com uma das letras do alfabeto hebraico, né? Então é um acróstico, né? E o Salmo 119 é maravilhoso. Acho que em outras lives dá para ver a minha parede aqui do meu lado direito. Coloquei no teto aqui todo o Salmo 119, né, que eu tenho estudado esse salmo também, e é maravilhoso. O Salmo 119 vai nos mostrar todas as bênçãos das Escrituras, tanto que para nós agora, o salmista não tinha o Novo Testamento, não tinha Cristo, tinha a promessa do Messias, mas não tinha Cristo como nós temos agora. E ele revela para nós todas as benesses, né? Todas as bênçãos que o conhecimento das Escrituras vai trazer para a nossa vida. Se você tem alguma dúvida de tudo aquilo que a gente falou aqui, leia o Salmo 119. Se você não tem coragem de ler todo de uma vez, leia de 8 em 8. 8 versículos e mais 8, e você vai ser abençoado. Faça como um devocional também, uma recomendação minha, uma dica aqui. O Salmo 119 é maravilhoso. Se você quiser um resumo rápido do Salmo 119, leia o Salmo 19.
Leia o Salmo 19, que vai falar das bênçãos da palavra de Deus de uma forma super resumida, né? Mas eu aconselho a ler o Salmo 119, que vai ser bênção para sua vida. Vai te mostrar pela própria a palavra, mostrando pela própria palavra as bênçãos do conhecimento das Escrituras. Espero que essa live tenha abençoado a sua vida. Você pode deixar o seu like aí, o seu comentário, que a gente vai ler e vai entrar em contato depois, se você tiver vontade. Compartilhe esse vídeo, vai ficar gravado no nosso canal no YouTube aí, no meu canal, João832, no canal do Rodrigo, que é o Filho do Homem, no canal do Sidney, que é Sidney Santos. O canal do Tiago ainda não está disponível lá no canal dele, mas ele sempre vai postar lá, né Tiago, depois. Não vai estar direto agora, mas ele pega o vídeo e creio que vai estar colocando lá. Qual que é o nome? Fala aí pra gente, Tiago, que eu agora esqueci. O nome do seu canal, o canal do Tiago é novo. Logos Eterno. Logos Eterno, é o canal do Tiago, que ele está começando um novo trabalho aí. Dá uma acessada lá para ver também. O canal do Sidney Santos. Esse é o endereço do seu mesmo, né, Sidney? É Sidney Santos PR. Isso. E o Filho do Homem, que é o canal do Rodrigo, tem bastante coisa interessante lá também, tá trabalhando, também tem o site, né? Se você tem desejo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que possam também receber. Como eu sempre falo aqui, a nossa intenção é sempre abençoar o corpo de Cristo, edificar o corpo de Cristo. A ideia aqui não é criticar ninguém, apenas, às vezes, chamar a atenção de alguém que está perdendo o foco. Como a gente já comentou em outras lives, às vezes a igreja, o corpo de Cristo vai se afastando da vontade do Senhor, né? E nós, como servos do Senhor, não podemos deixar que isso aconteça. Precisamos sempre estar voltando ao caminho, voltando à direção, tendo Jesus Cristo como sempre o nosso foco. E a palavra de Deus vai nos mostrar sempre o caminho. Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e uma boa noite. Até mais, senhores. Até mais. Até a próxima.